Isso porque eu recebo um grande amigo. Vem cá, parceirão. Pastor Emerson Gutenberg. É nome de gente chique, não é verdade? Mas você que não sabe como é difícil estar num acampamento de pastores e dividir o quarto com esse homem. Ronca demais, irmão, misericórdia. Sangue de Jesus. Minha filha, você é uma santa. E aí eu fiz o convite ao pastor Emerson e ele aceitou prontamente estar conosco. Veio de longe, irmãos. Andou 850 quilômetros para estar aqui essa noite. Parou em uma cidadezinha aqui, como é que chama? Raul Soares. Parou em Raul Soares e chegou hoje pela manhã. Tivemos assim um tempo precioso, muito bom. E a gente recebe ele para ministrar essa palavra. Amanhã à noite, ele também vai pregar nos 2 cultos, bem feito, chegou todo de folga. Amanhã ele prega nos 2 cultos, às 18 e às 19h45. Avisa lá, chama seu amigo. Parece que quando formou uma chuva, o pessoal sumiu, né? Verdade? Aleluia. Tem uns que é assim mesmo, mas faz parte. Mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para receber uma palavra e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo. Mano, Deus te abençoa. Ele veio com a esposa e veio com um discípulo. Eu queria que a esposa ficasse em pé. Fica em pé, Débora. Débora está aí. Débora está aí. Está com o Bernardo. Bernardo vai chegar daqui uns dias. Cadê o Mateus? Onde está? Ah lá, o Mateus está lá. Cruzeirense, meu Deus, misericórdia. Vai se converter hoje no nome de Jesus. E aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade. Essa casa é sua. Tá bom? Essa casa é sua, parceiro. Alegria no coração em receber você. Da outra vez eu convidei, ele não pôde vir. E dessa vez, aprove o Senhor nos dá a oportunidade de estar recebendo. Você pode recebê-lo com um aplauso bem forte. Fique à vontade. Obrigado. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Graça e paz seja com todos, amém. Aqui está todo mundo feliz com Jesus. Eu não sei se você fica dentro da igreja querendo abraçar todo mundo, mas faz um coraçãozinho para quem está do seu lado. Diga para ele: eu te abençoo. Oh glória. Queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede estar nessa casa. Há um bom tempo eu tenho o desejo de estar aqui com essa igreja maravilhosa, com o vosso pastor. Assim, prezo por um respeito muito grande acerca da vida do pastor Anderson. É uma inspiração para a gente que está começando agora. Quando a pessoa já está na idade dele, acaba inspirando muito a gente. Mas é um grande amigo. Que Deus te abençoe. Quero ver ele surfar comigo amanhã. Vamos pegar uma onda em nome de Jesus. Amém? Amém não? Quantos vieram aqui porque precisam ouvir Deus falar? Eu também preciso, e como o pastor já disse, o Senhor tem falado ao coração de vocês durante tanta semana, durante toda a semana, e não será diferente na noite de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, abra sua Bíblia. Nós estamos pastoreando ali a cidade de Patos de Minas. Trago-vos um abraço bem apertado da minha igreja, Igreja Batista da Lagoinha. Patos de Minas, irmão, é a cidade do fogo, a igreja que fumega, oh glória. Mas trago um abraço aí da nossa igreja, que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar esta casa. Mateus capítulo de número 3. Como o pastor já disse, eu vou estar ministrando amanhã nos 2 horários. Então a gente começa hoje, deixa o fluir do Espírito, e vamos ver o que Deus tem para nós nesses 2 dias. Os que encontraram o texto, digo amém. Diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo intermédio do profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. Este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto. Verso de número 5: e então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão, e eram batizados por eles no rio Jordão, confessando os seus pecados.
verso de número 10: e agora também está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo com água para que haja arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, fala ao nosso coração, essa é a tua palavra. Carecemos, Deus, de sair daqui convictos que 2021 será um ano extraordinário de recomeço, mas nós queremos, Pai, viver essa virada ainda nessa estação. Nós deixamos o nosso coração à tua disposição. Abre a janela dos céus. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que esse que entrou aqui com fome, com sede, seja saciado, tocado pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua presença, no poderoso nome de Jesus. E você que crê diz: olha aqui para mim, me preste sua atenção. Queridos, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor, e o texto que se encontra em apreço mediante a igreja do Senhor não seria nenhuma novidade bíblica para quem tem hábito de examinar as sagradas escrituras, a saber, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. É um texto capaz de trazer alegria ao coração do mais triste homem, porque o texto revela a fidelidade, o amor e o favor de Deus para com todo aquele que o ama e para com todo aquele que o teme. Você acabou de ler um texto, e esse texto começa dizendo assim: e naqueles dias. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Bonito, mais fraco. 1, 2, 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Quando a Bíblia faz questão de dizer que naqueles dias, quando a Bíblia diz naqueles dias, está se referindo a dias específicos. E eu fui procurar saber que dias específicos eram esses a qual a Bíblia se refere, e eu descobri que o tempo que Israel está passando é um tempo de crise. Em outras palavras, aqueles dias eram dias de crise. Cristo está caminhando em uma caminhada de sinais, maravilhas, prodígios, e precisa estabelecer naquela estação um novo tempo preparado de Deus para com aqueles que têm o hábito de ouvir os seus ensinamentos. Observe que o texto diz que naqueles dias, então eu disse que os dias eram de crise, mas o texto ele é escrito sobre um ambiente, e o ambiente a qual o texto é escrito é um ambiente chamado deserto. Então vamos recapitular: os dias eram e o ambiente era, mais uma vez, os dias eram e o ambiente era. Os dias eram de crise, o ambiente era deserto, mas a Bíblia vai dizer que naqueles dias apareceu João o Batista. Quando eu leio esse texto, uma realidade ela vem imputada no meu espírito, porque a Bíblia está me dizendo que por mais que os dias fossem de crise e o ambiente fosse deserto, naquele tempo alguém apareceu, aleluia. Em outras palavras, o texto está dizendo que nem o dia chamado crise, nem o ambiente chamado deserto foram capazes de calar a voz profética que Deus estava levantando através do profeta João o Batista. E desde já, levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa semana de virada. Independente se os dias são de crise, independente se o ambiente é deserto, Deus está dizendo: descansa o teu coração, eu vou te fazer aparecer em pleno exercício do propósito pelo qual eu te levantei, aleluia. Os dias eram de crise, o ambiente era deserto. Aí a Bíblia diz que naqueles dias ele apareceu. Eu sei que essas coisas não devem acontecer por aqui no Espírito Santo, só lá para onde as bandas, aonde eu moro. Mas o texto diz que João apareceu. Você já reparou que tem gente que aparece na caminhada da gente, que quando o sujeito vai embora,
Você levanta as mãos e fala assim: graças a Deus que essa tranqueira foi embora. Por quê? Porque é gente que apareceu, entrou na vida, mas não somou em absolutamente nada. É aquele tipo de gente que aparece, mas tanto fez, tanto faz. Mas contra o verso também a gente tem gente que aparece na vida da gente, que quando o sujeito fala assim: eu vou embora, você fala assim: não, fica mais um pouco, caminha mais um pouco, esteja mais próximo. Em outras palavras, o que eu quero te dizer, a Bíblia diz que João apareceu, e quando apareceu, não apareceu de qualquer maneira, apareceu em pleno exercício do seu ofício, sendo profeta. Os dias eram de crise, mas João estava profetizando. O ambiente era deserto, mas a voz de um chamado profético falava mais alto. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa semana de virada. Deus está dizendo a você: os ambientes que eu vou te colocar em 2021, você não vai aparecer simplesmente por aparecer, você não vai passar simplesmente por passar. Eu quero profetizar que todos os ambientes que Deus te colocar no ano do recomeço, você vai deixar marca, vai deixar legado, vai estabelecer o reino de Deus para esse tempo e para esse propósito. Tem alguém que pega essa palavra? Porque eu não sei você, eu quero ser gente que quando aparece deixa marca. Você sabia que todo o ser humano tem poder de deixar a sua marca na história? A Bíblia diz que João apareceu, e ele tem uma pregação. A mensagem de João Batista, ela é uma única mensagem estruturada em duas colunas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Diga comigo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Aqui João expressa que não existe outra porta de entrada para o estabelecer do reino de Deus, é só uma: o arrependi. Entenda algo, meu irmão: arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um tempo que você vai passar sem graça por determinado motivo que você viveu ou passou. Arrependimento não, arrependimento te custa tempo. Arrependimento te custa quarto de oração. Arrependimento te custa estabelecer de aliança. Talvez eu estou pregando para alguém que está nessa casa hoje, que para falar de virada na tua vida, talvez você precise de virada na vida financeira, virada na vida profissional, virada na vida familiar. Mas talvez eu estou falando para alguém que está aqui, que a maior virada que você precisa viver é o estabelecer de uma nova aliança, de um novo tempo, de um arrependimento, de colocar em ordem o que está fora de ordem, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Deus está dizendo a você, na noite de hoje você tem essa oportunidade. Se arrependa. Porque eu vou falar um negócio aqui, se der B.O. depois eu me resolvo com o pastor. Me diz uma coisa, eu tenho observado o pastor Anderson nesses últimos tempos, quando se fala acerca do arrependimento, acerca de uma nova aliança com uma vida plena em Cristo, quando se fala acerca, porque essas coisas vêm acompanhadas de disciplinas espirituais. Você fala com o sujeito hoje em dia assim: cara, larga essa vida, vem para Jesus. Uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida pautada na promessa. Aí o sujeito fala assim: não é assim que funciona. Espera aí, porque o tempo que nós estamos vivendo é outro, que eu estou no tempo da graça. Eu amo a graça, e ai de mim se essa graça não tivesse me alcançado. Que tranqueira que era, hein? Mas eu fico observando, irmãos, algumas pessoas dizem assim: como eu estou no tempo da graça, eu não preciso orar, porque orar é... Não, esse negócio de jejuar, não, está doido.
Não, porque é pelo tempo da graça, a graça. Que graça é essa, meu irmão, pelo amor de Deus, que nos libera para ser tudo menos para ser cristãos genuínos e verdadeiros? O texto diz que a mensagem do cara é uma única: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Eu sei que Deus trouxe alguém nessa casa nessa noite para poder te dizer: antes das suas decisões precipitadas, primeiro se arrependa e deixa que eu te conduza. Deus trouxe alguém nesta casa na noite de hoje e está dizendo ao teu coração: se necessário for abrir mão de sonho, de desejo, de projeto, para passar por esse processo chamado arrependimento, abra mão, passe pelo processo, porque o que está lá baixo, a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem muito menos subiu ao coração do homem o que Deus já preparou. Eu vou falar mais uma vez: o que Deus já preparou para aqueles. Dá uma estraladinha de dedo para quem está do seu lado e diga para ele assim: ô profeta, Deus está chamando você ao arrependimento. Se arrependa. O texto diz: porque este é o anunciado pelo intermédio do profeta Isaías, que disse: a voz do que clama. Querido, a igreja nesse dia, nesse tempo, na estação que nós estamos vivendo, nós não podemos parar de pensar em exercer uma vida de clamor sequer um minuto. Se você não orar por esta casa, quem orará? Se você não colocar esta família debaixo do joelho, quem vai colocar? Deus está na noite de hoje te chamando a entender: eu coloquei um clamor dentro de você, então por isso clame incessantemente. Querido, alguém tem que entender o que eu estou pregando. Eu não preciso viver 2021 para saber que 2021 vai ser o melhor ano da nossa vida. Logo depois de todo esse processo, logo depois de toda essa crise, Deus está dizendo ao teu coração: mas ainda não baixe a guarda, continue ao clamor. A Bíblia diz que João está anunciando as boas novas, e algo vai me chamar a atenção, porque no verso de número 4 a Bíblia diz assim: este João, ele se vestia de veste de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de mel silvestre e garfã. Querido, eu quero que você faça comigo uma análise na vida do indivíduo. Está em dias de crise, caminhando em ambiente deserto. Imagina João vestido de pele de camelo, super fashion, uma cabra andando em pé. O que é que tem para comer hoje, João? Sobre um mel silvestre, um gafanhoto, a gente vai se entender. Em outras palavras, crise, deserto, a roupa não é boa, a alimentação não é boa, mas João está fazendo o quê? Nada está contribuindo para o cenário de virada da vida de João, mas João está fazendo o quê? Eu sei que talvez hoje você tem todos os motivos do mundo para reclamar, todos os motivos do mundo para poder fazer a pirraça e dizer assim: não, que eu não mexo mais com a igreja, não, que não, abre mão de família, vai aqui, vai ali, vai acolá. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: Deus vai te revestir de tanta graça. Nessa semana de virada, Deus vai te selar com tanta unção, que se prepara, querido, a um tempo de um novo estabelecer profético de Deus. E Deus está dizendo ao teu coração: nesse tempo de virada, em um ambiente profético como esse, aquilo que você tiver coragem de profetizar, o céu vai liberar, o céu vai liberar, o céu vai liberar, o céu vai liberar o teu respeito. Aleluia! Acredite nisso. Obrigado, meu irmão. A Bíblia diz que a alimentação não é bacana. Eu não sei como é aqui no Espírito Santo,
Mas eu me recordo que quando eu era menino, as condições não eram muito bacanas, né, para a gente poder caminhar, mas a gente se virava como podia. A mamãe um dia resolveu mudar para uma cidade de 3 ruas, era de baixo e as 2 laterais, e ali a gente se virava com a vida. Fomos construindo amizades, e um dia essas amizades me ensinaram uma coisa. Vocês sabem aquela formiga que ela tem o traseiro muito achatado assim? Eles chamam ela de tanajura. Tanajura, Vocês sabem o que se faz com tanajura? Farofa. Tudo comedor de tanajura, ó. Eu lembro que a gente juntava tanajura e aquilo dava morte. Dividia ali a tanajura, não, essa aqui é minha, essa aqui é tua, não põe a mão na minha tanajura. E um dia, irmão, eu resolvi, querido, provar para os meninos, os abaixo do tamanho ali, que eu era o alfa do clã e que eu precisava provar isso. Eu peguei a tanajura crua e joguei dentro da boca e mastiguei a tanajura. E com pouco eu disse para os meus amigos assim: minha avó me chamou, vou ali. Quando eu cheguei em casa, falei assim: vó, eu comi uma tanajura crua, vó, e a boca está amargando. Como toda boa avó, joga farinha na boca que passa. A colher de farinha na boca e o negócio não passou. Eu disse: vó, ainda está amargando. Ela, açuquinha resolve. Coloquei a açuquinha na boca e nada, pastor, antes rasga um pãozinho. Pensa num negócio que amargou a minha boca. E me trouxe muito à tona quando eu vi que João, o Batista, se alimentava de mel silvestre e de garfã. Vai falar para mim que esse ano de 2020 a vida não te ofereceu algumas coisas amargas para você se alimentar? Vai falar para mim que nos processos que você passou esse ano, a vida não te ofereceu algumas coisas que ao seu paladar não eram boas? Mas eu tenho um negócio para te falar que eu não sei se você vai gostar. Se a vida ainda, nesse ponto que você chegou, tem te dado algumas coisas amargas para comer, coma! Mastiga, e pelo amor de Deus, não dá um de frouxo, não faz cara feia. Come, mastiga, porque o que você mastiga amargo hoje, Deus está dizendo para você, nesse processo de virada, amanhã vai te servir de nutriente para você continuar caminhando e profetizando, caminhando e liberando palavras, caminhando e declarando que Ele pode. Porque a gente tem esses negócios, não, ó céu, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me... para tomar vergonha. A Bíblia diz que João, em um tempo de crise, em um ambiente deserto, com uma roupa que não dava para dar muito crédito ao que ele está falando, e se alimentando de coisas que, ao ver até mesmo dele, não colaborariam e nem contribuiriam com seu ministério. Querido, você tem o prazer grandioso de servir um Deus que complica, descomplica e depois não te explica por que Ele... Porque antes que houvesse dia eu sou, e das minhas mãos não há quem possa escapar. Operando eu, diz o Senhor, ninguém. Eu vou falar mais uma vez: ninguém. Não é crise, não é deserto, não é a roupa, não é a alimentação, é nada, é ninguém impedirá que o agir transformador de Deus te faça viver a melhor virada da tua vida, a melhor virada da tua história, a melhor virada nesse tempo. Ô igreja, nós precisamos aprender a ficar. Lá na minha cidade, eles dizem assim: pastor, fica duro. Em outras palavras, pode deixar o pau moer, mas nunca
Não calabaleia, não cabaleia, calambaia, não sei como é que fala, cambaleia. Isso aí mesmo, aleluias, oh glória. A Bíblia diz que João está no deserto nessas condições. Pastor Anderson está lá pregando, a crise, o deserto, a roupa, a comida, e ele está lá: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E eu fico olhando as desculpas que algumas pessoas dão para não poder ter uma vida íntegra e concreta diante de Cristo, mas o sujeito está lá passando uma fase ruim, mas está: arrependei-vos, o reino de Deus, arrependei-vos. Aí acontece algo. No verso de número 5, o texto diz que os que estavam em Jerusalém, na Judéia e em toda a adjacência em volta do Jordão, todo mundo saía das suas casas e entrava todo mundo aonde? Dentro do deserto, para poder fazer o quê? Ouvir as verdades que João tem coragem de profetizar. A palavra que João tem coragem de pregar, ela é tão verdadeira, ela é tão eficaz, ela é tão, ela levanta, ela é tão sobrenatural, que não parece que João está passando o processo que ele está passando. É aquele dia que você acorda de manhã, e eu não sei se acontece com você, tem dia que a gente acorda na bad, tem dia que eu acordo mal. Nossa, pastor, o senhor acorda mal? E Deus dê graça a essa mulher, que o dia que eu acordo rabujado, o sangue de Jesus tem poder, nem eu me suporto. Mas você sabe aquele dia que você acorda mal? Aí você fala assim: hoje eu vou acordar, vou me preparar para ir naquele culto. E na hora que eu ver aquele pastorzinho, eu vou correr até ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar por mim, eu vou cair arrebatado. Na hora que eu levantar, meus problemas tudo acabou. Aí você vai e começa a arrumar para vir para o culto, não é verdade? Porque afinal de contas você está em crise, está em deserto, está passando uma fase ruim. Aí você engata a primeira lá na porta da igreja, o pastor está aqui na frente, você fala: é agora que eu pego ele, é agora que ele ora. Aí você engata a primeira, a segunda. Na hora que você está vindo no meio da igreja, alguém pula na sua frente e fala: ô vaso, Pai do Senhor, como é que você está, terra? Nossa, eu estava aqui esperando você chegar, porque eu estou passando um processo assim, 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 e eu queria te pedir uma coisa: ora para mim. Mas quem está precisando de oração é quem? Quem está em crise, quem está em deserto, quem está passando o processo, mas está ali: me abençoa. Deus está dizendo a você, nesse processo de virada, o que eu vou estabelecer na tua vida é tão profundo, é tão profético, é tão intenso, que independente da realidade que você esteja passando por ela, você estará estruturado na rocha, guardado na palavra, vivificado no que eu tenho preparado para a sua vida. Deus está dizendo ao seu coração: eu vou te levantar nessa cidade, aleluia, para poder vivenciar um tempo profético de tal maneira que se prepara. É aquele dia que você diz assim: tô mal, tô para baixo, não tô bem, que Deus vai começar a colocar gente dentro do teu deserto para poder ouvir a bondade de Deus ao teu favor. Pastor, o senhor está dizendo para mim que o dia que eu estiver para baixo, é nesses dias que eu vou orar. Eu vou simplificar para você entender, vou descer. Deus está dizendo a você: por mais que você esteja passando por inúmeros processos, cuida de quem ninguém cuida, porque enquanto você cuida dos meus, eu cuido daquilo que é teu. Guarda aquilo que é meu, porque enquanto você guarda, eu guardo o que te pertence. Tem que ter peito, porque em um processo onde Deus está para virar uma fase da vida da gente, é melhor eu deitar nos meus divãs de problemas e ficar: ó céus, ó céus, ó céus. Sai pra lá, meu irmão.
arrependei-vos. Mas a fase ruim é minha, não tem problema não, arrependei-vos também. Quem tem para comer hoje? Não. Em outras palavras, cara, o que é que o texto está ensinando? Nesse processo chamado virada, não deixe que as circunstâncias que te cercam falem mais alto do que a tua fé que Deus vai virar. Pastor, mas eu já estou lutando há 5 anos. Não tem problema, fica firme. Pastor, eu já estou na peleja há 10 anos. Não tem problema, continua. Pastor, mas eu já estou 20 anos pelejando nesse propósito. Aí, querido, se foi Deus quem disse, pode ter passado 5, pode ter passado 10, pode ter passado 20, vai virar. No tempo dele sempre vira. Cutuca quem está do seu lado aí, dá uma estraladinha de dedo para ele e diga assim: Deus está dizendo a você. Fala com voz de profeta, meu irmão. Diga para ele: Deus está dizendo a você, ainda em 2020 tem virada. Tem um novo estabelecer de Deus. Mas a crise. Meu irmão, eu estou desde 2017 ouvindo essa palavra, crise. Eu não aguento mais. Eu não sei nem quem é essa senhora. Não sei se é ela, não sei se é ele, que hoje está tudo bagunçado. Crise. Guarde uma palavra no seu coração: as nossas tribulações, leves e momentâneas. Vou falar mais uma vez: esse ciclo que está se encerrando é leve, é momentâneo. As nossas tribulações leves e momentâneas, elas vão produzir para nós um peso eterno de glória. Eu vou falar mais uma vez: vai virar. Pastor, eu não acredito. Vou falar de novo: vai virar. Pastor, mas está complicado. Deus está dizendo: eu já selei no céu, já determinei na terra. Vai virar. Aleluia. Os dias são de crise, o ambiente é deserto, e nós chegamos nesse nível. E agora, pois, está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no... Eu não sei você, 2021, de um jeito ou de outro, vai acontecer. 2021, de um jeito ou de outro, Deus vai virar. Eu vou frutificar. Árvore, você não conhece ela pelas folhas. O que tem de árvore que está aí com a folhagem bonita, você olha e fala assim: gente, que arraso. Eu sei que talvez esse ano foi um ano de muita folha e de pouco fruto. E eu não te culpo por às vezes chegar nesse determinado processo onde Deus está dizendo: eu te trouxe a esse ambiente para poder viver na sua vida uma virada. Aí você fala assim: não, porque eu já estou. Eu não te culpo por essas coisas, porque na verdade só você e Deus sabe o que você está passando. Mas eu vos batizo com água para que haja arrependimento. Mas aquele que vem após mim, aleluia. E eu aprendi que existe em lugar, pastor Anderson, que Deus mandou o sacerdote para poder resolver o problema. Eu aprendi que existem lugares que Deus disse para o profeta: profeta, vai, resolve.
Mas existem lugares que Deus não mandou sacerdote, não mandou profeta, não mandou bom samaritano. Existem lugares que Deus desceu para poder resolver. Deus está dizendo ao seu coração na noite de hoje: se necessário for, eu vou mover o que é do céu, vou mover o que é da terra. Mas se prepara, levanta a tua mão, vai. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite de sábado, na semana de virada, que independente da crise ou do processo, na terra das tuas impossibilidades, Deus te fará crescer, Deus te fará ser grande, Deus te fará viver essa virada que já foi selada lá no alto. Não te atemorize, nem te espante, porque eu te mandei somente ser forte e corajoso. Eu sou contigo por onde quer. E eu quero orar com você hoje. Você está disposto a falar para Deus aí agora? Quais são as áreas da sua vida que você precisa de ser revestido por essa graça, por essa unção? O Senhor está falando de virada, de virada, de virada, virada. Foi a semana inteira ouvindo de virada, virada, amém, amém. Ô irmão, em nome de Jesus, boa, calma. Pastor, mas fala de virada, a porta está fechada. E quem disse, pelo motivo que a porta se fechou, isso não indica que você está no caminho da virada. Porta fechada nunca foi sinônimo de derrota. Porta fechada sempre foi sinônimo de que milagres aconteceriam. Porta fechada, meu pastor, sempre foi sinônimo que Deus ia virar as coisas. Pastor, prova na Bíblia. Eu provo, querido. A Bíblia diz que certa feita, a sujeita está lá, quase vendendo os filhos para poder pagar a dívida, procurou o profeta. O profeta falou com ela assim: você vai fazer o seguinte, você vai pegar o azeite que você tem, vai entrar para dentro da tua casa, vai fechar a tua porta, e com a porta fechada o azeite vai se multiplicar. O texto diz que ela pegou o azeite, entrou dentro da casa, fechou a porta, o azeite se multiplicou. O texto diz que Jesus está passando, Talita está morta, alguém vem interceder por ela. Jesus entra dentro da casa, ele fecha a porta e fala para Talita assim: Talita, levanta. E a Bíblia diz que a defunta levantou. Em outras palavras, porta fechada nunca foi sinônimo de derrota, porque foi Jesus quem disse: quer viver virada, quer viver milagre, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, porque em secreto eu vou estabelecer. Levanta a tua mão, vai, querido. Eu sinto Deus de virada nessa casa, nessa noite, e Deus está dizendo a você, nesse ambiente de porta fechada, eu vou virar. Vai virar para quê? Para que todos saibam que você tem um Deus que te guarda, que te peleja, que te faz viver milagre. Pelo amor de Deus, fica de pé na tua cadeira, dá uma estralada de dedo para quem está do teu lado e diga para ele assim: já virou. É um novo tempo. Vai virar. Feche os seus olhos e levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você, para que você viva esse tempo de virada. Se você quiser e tiver coragem, sai do seu lugar, ajoelha aqui na beirada do altar, venha. Eu quero orar por você, mas se você se sente à vontade em estar aí, pode ficar por aí também. Mas eu vou orar. Deus vai fazer, vai acontecer. Enquanto os meninos adoram ao Senhor, você vai orando. Coloque diante de Deus. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Tem coragem de cantar isso? Por mais pressão que seja,
a situação, o controle ainda está. Ele nunca perdeu o controle. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não vai o desespero me tomar. Canta, Lagoinha, vai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. palmas de suas mãos. Diga! Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem? Quantos creem? Declara, vai. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Canta com fé, Lagoinha, vai. Declare ainda. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, uau, todavia, ora lá, baixou e anda lá, batai. Eu creio. Todavia me alegrarei. Levante as suas mãos aos céus, chame por ele. Yeshua. Mais forte, chame. Yeshua. Clame por ele. Yeah. Segura aqui no altar. Eu vou orar por você. E nessa noite eu vou orar para que Deus te revista. Eu vou orar para que Deus traga um novo estabelecer. Que essa palavra se torne uma realidade, independente da crise, independente do deserto, independente da dispensa, independente do guarda-roupa. Se Ele nos levantou com ofício profético, então profetizaremos sobre Vila Velha, profetizaremos sobre o Espírito Santo, profetizaremos sobre a nossa nação. Levante as suas mãos, vai. Comece a orar. Declare, libere palavras proféticas. Libere. Eu sinto. O ambiente é profético. Já foi tomado pela glória. Ore. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nessa hora, Pai, colocando diante do Senhor tantos e tantos corações que estão aqui e que carecem, precisam, Senhor, ainda em 2020 de viver uma virada. Pai, eu peço ao Senhor,
rasga a janela dos céus, abre as portas dos céus e derrama, Senhor, no nome de Jesus, esse tempo de virada, esse tempo de propósito estabelecido. Eu oro nessa hora contra todo principado, contra toda potestade que tem tentado roubar a fé, tem tentado, Senhor, trazer circunstâncias maiores do que o propósito. Nós declaramos hoje: já virou, já virou, já virou. É tempo de virada, é tempo de virada. Com as suas mãos levantadas, Rebalacalachura mandarabai, meu Deus. Com as suas mãos levantadas, diga comigo: Deus, nessa noite eu declaro, sem cerca de dúvidas, nos próximos dias, diga: eu vou viver essa virada declarada no céu e selada na terra. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, declare: e o produto da oliveira, e todavia me alegrarei, e todavia Orebadacalachúria mandarabadai. Ô Mateus, me faz a gentileza, coloca a mão no ombro daquela senhora que tem um leão no peito. A do leão lá atrás, a do leão. Aquela lá, ó. Aquela que tem um leão no peito. A senhora, é a senhora. Levante suas mãos. Levanta. Meu pastor, eu não tenho hábito de fazer isso, mas só porque ela pediu um sinal de Deus. Labacalachúria mandahai. Porque não tem minutos que ela falou: Deus, se tem virada para minha vida, me dá um sinal. Filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Labacalahaia. Deus está dizendo ao teu coração: hoje se estabelece Nikiasebe Nikalahai, porque te levantei com o único propósito, diz o Senhor. Te estruturei para esse propósito. Independente da crise e da guerra, você vai viver esse tempo. Eu quero declarar sobre a tua vida, na autoridade que é no nome de Jesus: Deus toca lá para choramandacai, entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, entre os ossos e os nervos. E Deus está dizendo: daqui para 17 dias eu te faço viver essa virada. Dá um abraço nela, que nesse abraço Deus está selando o milagre, porque eu creio, eu acredito, eu creio, eu creio. Querido, eu vou entregar agora o microfone. Eu te espero aqui amanhã, é um dos 2 horários. E o meu desejo é que nessa noite você não durma. Meu desejo é que nessa noite, no teu soninho gostoso, por volta das 2, das 3, o Pai te visite de madrugada, para que você entenda: já virou, já virou. Pastor Anderson.